Fala aí pessoal, tudo bem? Thiago Salvador, sou o Prof. Salva, bem-vindos ao canal. E estando aqui na sequência aos estudos, mais uma vez, de geometria analítica. Comecei no básico e agora estou indo para uma coisa bem profunda, que são as posições relativas, de reta, ponto e circunferência. Então eu vou comparar ponto e reta com a circunferência. Tá? Como que a gente pode descrever ponto e reta quando a gente compara com a circunferência em termos da sua posição. Tá? Parece meio confuso, mas é bem simples. Antes de eu falar um pouco sobre isso, se inscreve aí no canal, ajuda aí o Prof. Salva a crescer e bora ver sobre esses aspectos de geometria analítica. Tá? Lembrando que eu estou falando de geometria analítica plana, lembrando também que esse é o terceiro vídeo sobre geometria, então sobre circunferência, geometria plana, se eu não me engano, esse eu acho que é o 17º, sei lá. Enfim, mas dá uma olhada antes nos vídeos de geometria plana, analítica plana, de circunferência, os vídeos onde eu falo da equação reduzida da circunferência e da equação geral, porque é onde eu já vou começar falando sobre isso, tá? Mas vamos então comparar as posições, posições de ponto e circunferência. Então, por exemplo, estou desenhando aqui na mão, tá? Vou fazer uma parada bem... Conto com a imaginação de vocês. Até que ficou boa. Comparado aos que eu já fiz, ficou muito boa. Essa circunferência, você pode ter um ponto que esteja no seu interior, Tipo, sei lá, o ponto P pode estar aqui. O ponto P... Vamos fazer bonitinho aqui, Tem 3 tipos. Agora eu vou ser mais rápido. Pronto. Então, um ponto qualquer, aleatório, ele pode estar no interior da circunferência. Então, digamos que ele esteja aqui. Ele pode estar sobre a circunferência. Ou ele pode estar externo à circunferência. Então, dentro, sobre e fora da circunferência. Como que eu sei disso? Bem, o que está sobre a gente já viu, é a equação reduzida da circunferência. Então ele tem que satisfazer a fórmula da equação reduzida. Então y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então este daqui é o que está sobre a circunferência. Ele pertence à circunferência, então tem que satisfazer aquele ponto. O que está fora é porque o ponto, essa distância do centro até o ponto é maior do que o raio. Então o x, vou economizar nosso tempo aqui, tá? Esta parte aqui, ou seja, aquela a equação reduzida tem que vai dar um resultado maior do que r ao quadrado. E o que está dentro, repara que a distância é menor, Então tem que ser menor do que r ao quadrado. Então, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui. O ponto 2 e 3, ele comparado com a circunferência x2 mais y2 menos 4x igual a 0. E aí? Ele vai estar sobre, ele vai estar dentro, ele vai estar fora. Como que eu julgo isso? Bem, a gente substitui. Então, substituindo o ponto, vai ficar
2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 4 vezes 2. Isso vai dar 4 mais 9 menos 8. Isso é 13 menos 8, dá 5. 5 é maior que zero. Então, se é maior que zero, este ponto é um ponto externo à circunferência. Tá? Sugiro que você fazer um experimento, né, cara? Usa o GeoGebra. Coloca essa equação lá, coloca o ponto e aí você vai ver que esse ponto vai estar externo. Tá? Você não precisa. Esse que é o ganho da geometria analítica. Você não precisa desenhar a circunferência, você não precisa desenhar o ponto para saber que ele é externo ou não. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa com a circunferência. Agora, em vez de com ponto, vamos fazer com reta. Então, vamos comparar reta e circunferência. Tá? Bem, vamos lá desenhar uma circunferência. Gostei da desenho. Também não gostei dessa mão, mas para evitar a fadiga vai ser ela. Pronto. Né? Bem, uma reta, ela pode ser... Como que ela pode ser, né, comparada à circunferência? Ela pode ser desse jeito, que é o que a gente chama de secante. É uma reta secante à circunferência. Ela pode ser... desse jeito, só um pontinho, né? Aqui tem 2 pontos em comum e aqui só tem um ponto em comum, que é o que a gente chama de tangente. E ela pode ser, sei lá, uma coisa assim do tipo, assim, é uma reta externa. Não tem nenhum ponto em comum, enfim, ela está passando lá fora da circunferência. Bem, então aqui a gente já está avaliando pontos em comum. Então, quando a gente fala de pontos de interseção, né, sei lá, em comum, a secante tem 2, a tangente tem 1 e a externa, bem, tem nenhum. Então vamos avaliar isso daí. Mais uma vez, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então eu tenho a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 e y igual a x menos 2. Essa reta aqui. E aí? Qual é a posição entre elas, né? Quando eu comparo o lambda, a circunferência, com a reta R. Bem, a gente já viu, eu já fiz um vídeo sobre pontos de interseção. Quando eu tenho pontos de interseção, ou quando eu estou querendo descobrir pontos de interseção, eu preciso resolver esse sistema. Né? Tem muitas formas de resolver esse sistema, mas eu vou fazer por substituição. Ou seja, se y é igual a x menos 2, então x ao quadrado mais o quadrado de x menos 2 tem que ser igual a 2. Eu peguei o resultado do y e substituí aqui. E o bom é que já está na forma reduzida, né? Essa reta, enfim, nem sempre vai estar, né? Mas fica a dica aí, para você botar na forma reduzida e poder substituir. Tá? Então, desenvolvendo isso, vai ficar quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado menos 4x mais 4. Né? Diferença, quadrado da diferença, igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 2 igual a 0. X ao quadrado menos 2x menos 1 mais, aqui, que é mais 2, mais 1 igual a 0. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu dividi isso aqui por 2.
Então, isso aqui, curiosamente, se você resolver, tem várias maneiras de resolver, mas dá para resolver com o quadrado perfeito igual a zero. Então, se eu tenho um quadrado que é igual a zero, é porque aquele conteúdo ali tem que dar zero. Então, x menos 1 tem que ser zero, então x igual a 1. Se x igual a 1, então eu tenho que y é igual a 1 menos 2, y é igual a menos 1. Então, só tem um ponto de interseção, né, entre lambda interseção com R, só tem o ponto 1 e menos 1. Tá? Portanto, eles são tangentes. Tá? Essas duas coisas aqui são tangentes. Então, mais uma vez, né, a geometria analítica ela garante você coisas e aspectos visuais, estéticos, né, tangente, sem você precisar desenhar. Né? Vamos ver se eu consigo abrir aqui e a gente desenha essas. Vou botar bonitinho aqui para vocês verem. Acho que tá bom, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, e a reta era y igual a x menos 2. Se quiser, tem até a interseção entre dois objetos, esse aqui e esse aqui, 1 e menos 1, então, que é esse ponto A, que foi justamente o que a gente achou. 1 e menos 1. Então, eu acho isso incrível, né? Você não precisar desenhar. Imagina, você ter que pegar um compasso e aí você desenha o plano cartesiano bonitinho, aí, porra, você não pode errar, tal, para depois desenhar a reta, 2 pontos, blá blá blá, blá, para descobrir que elas são tangentes. Né? E aí, pô, você acha que é tangente porque só tem um ponto, mas pode ser um desvio ali. Como é que você garante que é tangente? Então a matemática criou todo esse aspecto analítico, né? Você faz uma análise, você faz uma avaliação do que é aquela coisa. Então essa é a geometria analítica. Tá? Vou deixar aí para vocês como dever de casa, né? Como algo para você fazer e pensar e se questionar e refletir, e também escrever nos comentários. Se a gente quiser comparar circunferência com circunferência, o que tem que ser necessário? Quais tipos de desenho que eu posso ter entre duas circunferências? Né? Acabei de fazer um aqui. Pode ser assim, pode ser. Como é que é isso? Né? Então deixa aí do seu comentário sua resposta entre circunferências. E aproveita e se inscreve no canal para ajudar o professor aqui a crescer. Falou? Um beijo, galera. Até mais.